Bom, é um prazer estar aqui, ouvir o Marco, o Juliano também bastante tempo. Daí a Jéssica me convidou, vou falar que eu podia ficar assistindo, né, porque a gente chega no carro. Mas aí tudo bem. Tá? Eu vou falar uma introdução de alguns princípios, na realidade, fazer uma pequena digressão, aproveitando que se coloca, né? Tá certo? Eu vou fazer ali são mais ou menos as minhas referências, tá certo? Para quem quiser colocar. Eu vou usar muito o Armando, que é conhecido aqui de Curitiba, tá? Para se colocar. Pode avançar? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a dificuldade de estudar Jung, né, gente? Jung escreve de 1900 a 1961, só que ele não sistematizou o corpo teórico, tá certo? Muito claro. Ele não fez que nem Freud, primeira tópica, segunda tópica. Tá? Isso é particularmente relevante no contexto brasileiro, que a gente não teve a gente teve a publicação das obras completas em 1978. E a primeira coisa que trouxeram o Jung, isso o Armando trouxe, em 1930, com alguns artigos de revista, algumas coisas assim, e a publicação de algumas obras específicas da temática junguiana. A gente pode dizer que a obra junguiana, que nem o Juliano falou, tá certo? É uma procura da experiência. Só que Jung também era um cientista, era um iluminista. Então, só que quando ele escreve, ele tenta manter, de certa forma, a riqueza da experiência. Então, alguns autores junguianos, tá, particularmente, colocam a escrita junguiana em dois níveis. Isso que também é difícil a gente entender, principalmente para o estudante, quando a gente começa a entender, que fica uma escrita complicada, confusa, vai e vem. Por quê? A gente está tentando escrever em dois níveis. Um nível que a gente poderia dizer de uma personalidade, utilizando um pouco as palavras do Marx Abanou, que é uma personalidade lógica, restrita, conceitual, porém, sem perder disso, uma tentativa de manter a experiência criativa do inconsciente. Tá certo? Isso não é uma coisa minha, alguns autores já falaram sobre isso. Tá? E ela procura, então, colocar essa escrita metafórica e imaginativa. Tá? Então, a leitura do Jung pode ser feita desses dois patamares. É como se tentasse jogar ali consciente e inconsciente, número 1, número 2, que se coloca. Tá certo? Pode avançar? Aí a gente tem que lembrar um pouco que ele fala da verdade do Jung para a gente poder compreender como se colocar a partir sempre da equação pessoal. Aí, o Marcos já colocou muito claramente, não vou avançar muito sobre isso, tá? Que toda a teoria psicológica é uma confissão pessoal. Então, quando a gente pensa em psicologia, obviamente está vinculado à nossa psique como um todo, consciente e inconsciente, nosso background, nossa cultura, nossas vivências. Tá? Consequentemente, não há uma neutralidade nessa realidade psíquica. Tá? E ela é sempre parcialmente subjetiva e parcialmente objetiva. Pode avançar? Certo? E aí, uma leitura que o Armando coloca, que eu achei muito boa, é que a obra junguiana, de certa forma, é uma obra aberta. Por que ela é uma obra aberta? Tá certo? A primeiro esse conceito de obra aberta remete ao pensador italiano Umberto Eco. Tá? O conceito de obra aberta remete o quê? Remete sempre para o intérprete, que é o leitor, a função de ir descobrindo e compreendendo a obra. Tá? A escrita científica ela tem um sentido, um significado completamente diretivo. A obra junguiana como um todo, ela escreve de 1900 a 1961, isso particularmente no Brasil, a gente não teve acesso de uma forma sistemática a Jung, a gente pegou pedaços de Jung dos diversos conceitos dele. Então a gente muitas vezes, o que Jung dizia? Como Jung traduzia a experiência, muitas vezes ele se contradiz, ou ele complementa, ou ele diz, isso é assim, porém pode ser de outro jeito. Quando a gente vai ler a obra de Jung, a gente vê exatamente essa colcha de retalhos, de certa forma. Então a gente é que acaba construindo um Jung para nós, uma espécie de fantasia de Jung, do que a gente imagina, do que a gente coloca. Por isso que a gente coloca, a gente acaba, na realidade, interpretando Jung para a gente, a partir da nossa própria personalidade, dos nossos interesses, das nossas experiências vivenciais cotidianas, dos nossos horizontes, tanto culturais e de expectativa, tá certo? Óbvio. Aí se coloca que a gente interpreta Jung a partir dele. Então significa que como Jung não colocou, não tem essa escrita total, a gente vai poder fazer, pelo menos no contexto brasileiro, muito claramente esses diversos Jungs convivendo. Tá certo? Esse é o grande problema. Daí como conciliar essas diversas possibilidades, esses diversos Jungs.
Então a gente vê muitas vezes a pessoa falando de uma fantasia de Jung e não o Jung histórico que se coloca. Até porque a publicação, por exemplo, do Memória, Ações e Reflexões, a gente sabe que o Jung editou muito esse livro, que foi quase como referência que a gente pega como painel do Jung. Aí tem um outro livro lá, que foi publicado, o Chandassani coloca claramente Memória, Sonhos e Omissões. Então a gente acaba construindo muito uma espécie de imagem de Jung, ou uma fantasia, a partir da nossa própria equação pessoal e dos nossos próprios interesses. Pode avançar? Por isso que ele coloca, né, os escritos editoriais do Jung. O Armando chama muito atenção, o Chandassani chama muito atenção, se coloca exatamente, os escritos editoriais de Jung não foram organizados segundo um critério cronológico. E isso a gente acaba pegando, isso particularmente no contexto brasileiro, volto a assistir muito pior, a gente não acaba vendo o Jung como uma obra em construção, um sistema que se desdobra ao longo do tempo. A gente vai construindo como se fosse muitas vezes algo estático, uma fotografia, não um filme, não um processo. Tá certo? Isso é particularmente relevante, por exemplo, eu fiz meu doutorado trabalhando com Jung em ano 2000. Aí a gente não tinha essa ideia do que se colocava. Você pega o conceito de arquétipo. O conceito de arquétipo, Jung sai de uma base evolucionista biológica no início até uma base simbólica ao final da vida dele. Só que a gente não tinha essa ideia, a gente tinha uma apreensão ingênua do Jung nesse processo. Então a gente vai compondo um Jung teórico que não corresponde a esse desdobramento do Jung ao longo do tempo, que permite daí diversas interpretações, muitas vezes equivocadas. Tá? Por isso que ele coloca aqui, ó, esse critério vago na organização. Pode ir. Não, avança. Esse critério vago nas obras completas do Jung, tá certo? Impede que a teoria seja vista como a teoria acaba vendo exatamente como isso, como se fosse uma doutrina, um conjunto indivisível de ensinamentos. E tem uma coisa muito interessante, algumas coisas a gente não compreende, tá? E a gente não entende como conciliar aquilo. Aí a gente aqui, uma fantasia, uma imagem, pensa que é uma intuição, quando na realidade existe um conceito, existe uma tradução, existe um desdobramento que se coloca ali. Certo? Então muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para não espiritualizar demais ou não jogar muito para a intuição, alguma coisa na realidade que é uma falta de um conhecimento, uma falta de um pensamento que se coloca ali. Por isso que ele coloca, ao invés de uma forma de pensamento, o pensamento junguiano que evolui e se transforma ao longo do tempo. Tá? No Brasil, o Armando fez essa pesquisa, exatamente, ó, as obras completas começam a ser publicadas em 1968, editora Vozes, só que não começa com o volume 1, volume 2. Tá? Ela começa a aparecer no Brasil obras sem rigor, muita sistematização, inicialmente em jornais e revistas. Depois eu vou colocar alguma coisinha, tá? Principalmente em artigos, então a gente não tem uma apreensão do Jung como ele escreveu, a gente tem um Jung filtrado pela mídia, pelos interesses. Tá? E muitas vezes vocês vão ver que aonde o que chama a atenção pelo interesse editorial é muitas vezes pela temática, pela questão da religião e da espiritualidade. Religião no sentido católico, obviamente, espiritualidade pela questão da contracultura, da cultura alternativa, como Jung escreveu nos discos voadores, tá? Ele traz muito os discos voadores. Como Jung escreveu muito sobre religião, sobre a igreja, traz muito. Então a gente tem marcado no Brasil essa entrada por essas duas vias, tá certo? E a gente esquece daí, ou ficou secundariamente colocado, a entrada que seria a entrada mais consistente do Jung, que seria através da Anitta da Silveira, do Museu Imagens do Inconsciente, etc., que seria a parte da psiquiatria, da psicologia ou da saúde mental. Tá certo? A gente tem uma espécie de um Jung midiático ali, uma fantasia midiática de Jung, e não o Jung do cotidiano clínico ou coisa. Tá certo? Então aqui um pequeno resumo, que é onde a gente se coloca da publicação. Como ele colocou, 1947, A Natureza dos Sonhos, 1961, Os Livros Eu Desconhecido. Aqui, 62, O Mito Moderno, que é exatamente os voadores da época da contracultura. Ó, que o 64, prólogo do Victor White, Deus e a Psicanálise, Ali Jung, 1965, Psicologia e a Religião. Entende? Então a gente tem que, para ler Jung, a gente tinha que pegar o espanhol ou traduzir direto. A gente não tinha acesso. Em jornais e revistas, aqui tem uma ideia mais ou menos onde se coloca. O Armando fez todo um levantamento, ele tem, pode avançar? Não vou avançar muito aqui.
Tá? Significa o quê? A gente, em vez de ver a teoria psicológica do Jung como algo que a gente aprofunda e vai escavando paisagem, vai escavando camadas, a gente pode ver Jung como uma paisagem pelo qual cada um, a partir de sua equação pessoal, vai fazer uma entrada. Eu coloquei o mapa do Paraná, que obviamente é a mesma coisa, gente. Dependendo de como vai ser a imagem do Paraná, você pode entrar lá pelo interior da América do Sul, você pode entrar por São Paulo, você pode entrar pelo litoral, você pode entrar pelo Sul. Você vai ter uma concepção, uma visão, tá certo? Do Jung. O Jung é uma obra vasta, né, gente? É multifacetada. Então, só estudar alguns volumes de Jung já é um trabalho imenso. Entendeu? Então, a trajetória de cada um, por onde cada um vai aqui, vai formar uma determinada fantasia, uma determinada visão, uma determinada imagem do Jung. A gente está circulado porque a gente vai escolher entrar em Jung por um caminho, ou pela, aqui, onde que era aqui, eu acho que aqui em cima, a gente tinha São Tomé das Letras, né? Ligar os discos voadores, a gente pode entrar por aqui, entendeu? A gente pode entrar pelo litoral também, a gente pode entrar pela São Paulo, pela tradição, tá certo? A gente pode entrar por uma visão mais Rio Grande do Sul, europeia, que a gente penetra por aqui, por aí afora. Então a gente vai ter diferentes leituras, então tem que tomar muito cuidado. A obra aberta de Jung significa que cada um vai construir Jung a partir de sua equação pessoal, tá certo? Só que também ela não é tão... Gente, a fenomenologia diz uma coisa assim, existe uma transcendência do objeto, do mundo, em relação a gente. Então a gente não tem... Tá, a gente tem uma liberdade, mas eu não posso negar que se eu for correndo aqui, eu vou bater com a minha cabeça na parede. Existe uma intersubjetividade que coloca um elemento que se coloca. Então dá para falar de Jung, dá. Certo? Mas tem coisas que a obra diz, que as coisas colocam, entendeu? Que a obra dialoga com nós e coloca seus limites. Então a fenomenologia, essa questão da experiência, ela é relativa a ela, mas ela tem alguns elementos, tá certo? Que é a própria realidade, que é o próprio outro. Aí a gente tem que pensar que a gente coloca muita transcendência em função da interioridade do self. Mas a transcendência também está fora, no mundo da cultura. E se a gente pensar que tudo que ultrapassa o eu é o inconsciente está tanto dentro quanto fora. Claro? Pode avançar? Alguns princípios básicos que a gente poderia pensar que a gente coloca em Jung é a hermenêutica. Jung é, pela questão da realidade psíquica, não existe o fato, existe uma interpretação dos fatos. Tá certo? A partir do próprio sujeito, onde ele avança em relação da fenomenologia, colocar a noção de inconsciente, colocar a noção de arquétipo, não vou avançar aqui. Ou seja, Jung é uma ciência, ou saber qualitativo e interpretativo, tá certo? A partir do próprio sujeito. A noção de finalismo, teleologia, tá? É muito ligada à noção de que a psique não é definida pelo nosso passado, mas em função da onde a gente vai, onde se coloca, quais são os nossos objetivos. Aí tem que tomar muito cuidado com esse finalismo, porque esse finalismo, obviamente, né, ele está ligado não só da consciência, como a psique como um todo. E essa hermenêutica aqui, interpretação, não é a interpretação do ego, mas a interpretação da psique como um todo, que inclui o inconsciente. Tá? E, obviamente, instinto religioso ou luminoso da psique. A psique não é uma tábula rasa, mas existem nós, ou elementos que fazem essas noções de sentido, tá certo? Que criam possibilidades de sentido e de energia psíquica que chamam a atenção, aquele caráter luminoso de alguns elementos do arquétipo, que são carregados de energia psíquica ou que atraem, tá certo? Que obviamente não se coloca. A hermenêutica, rapidamente, não há fatos claros, mas vivências ou experiências que possuem um sentido, um significado que emerge. Aí tem um problema, sentido e significado. A gente sempre usei isso de uma forma muito um pelo outro, mas aí a gente vai estudando um pouco mais, vai ter que separar um pouco o que é sentido e o que é significado. Existe um problema da tradução. A gente pega muita literatura americana de língua inglesa, tá certo? Começa o verbo to be deles, é ser e estar. Nós temos essa diferenciação do ser e estar. Eles usam meaning, sense, purpose, tá? E muitas vezes, dependendo do contexto da tradução, a nossa tradução acaba comprometendo ambos, tá certo?
Depois eu vou falar um pouco psíquico, tá? Mas esse sentido, o significado, emerge exatamente da dinâmica da psique entre o inconsciente e a consciência egóica, né? O ego. E é sempre necessário interpretar o sentido de o significado sempre ultrapassa ou atravessa o ego, ou se vai se colocar no lugar do outro. Pode avançar. Finalismo. A ideia, gente, que a natureza está tanto fora quanto dentro, o inconsciente é como natureza, por isso que não tem valor moral. Ele simplesmente é e se coloca, é uma força criativa e de geratividade. Leva e impulsa ao adiante o sujeito, quer ele queira ou não. Tá? Certo? Então, quer o ego aceite ou não, ele se projeta no mundo. Por isso a ideia de teologia e remete à causa final de Aristóteles. Avança. E aí a ideia do instituto religioso, tá? A dimensão do mistério e de elevada carga afetiva, que é a característica da vivência e experiência do ego com as imagens arquetípicas. E aí a gente coloca, né? Se é o arquétipo, se é inconsciente, ultrapassa as categorias de compreensão do ego. Pode avançar. Aí a gente começa que eu vou fazer uma leitura a partir da Danny Bartlett, que é exatamente a noção do significado na psicologia analítica. Tá? Uma leitura rápida. Pode avançar. Quando a gente está dizendo do ser humano, existem várias falas que a gente coloca, que a gente pode ligar em termos metafóricos com essa noção de significado. Fazer alma, a transcendência, a necessidade de sentido, significado, a religiosidade, a construção de uma morada do mundo, uma habitação do mundo pela fenomenologia, tá? O Heidegger particularmente, a noção da imaginação que a gente se coloca, a noção de distanciamento, que a gente não se confunde com as coisas, daí vem a imaginação. Pode avançar. Tá? Porque essa ideia que a gente colocou, tá? Jung vai colocar uma característica muito clara da contemporaneidade, a perda das narrativas totalizantes. O que são narrativas totalizantes? O sentido absoluto pelo qual o mundo se coloca, que provavelmente vai estar ligado. Tá certo? O sentido que define aonde a gente vai. Tá certo? Esse sentido que define aonde vai, obviamente, seria um mito que dominaria, ou seria hegemônico numa determinada sociedade. A gente perdeu esse mito que se coloca. Tá certo? Obviamente, muitas vezes a gente acaba escalando pela ciência no mito da salvação, ou biológica, como se as neurociências de alguma forma fossem dar a nossa resposta ao que a gente está no mundo, ou social, pelas ideologias sociais, vamos dizer como a gente vai construir uma sociedade ideal, uma sociedade perfeita, como a sociedade deve se colocar. Tá certo? Há um estreitamento da imaginação, tá certo? Por quê? Por uma série de razões. Tá? Da própria sociedade industrial, da mídia, etc. E um colapso do significado humano. A gente não consegue mais se conectar com ter o sentido da vida. Então a gente reduz para o nível do ego, para o nível da possibilidade de sociedade. Fica uma deriva tanto no mundo externo quanto no mundo interno. E daí a importância do significado na constituição humana, que a gente vai colocar aquela ideia de formar alma, de fazer a alma e por aí afora. Aí eu estava dizendo aquelas altamontes. Sentido e significado são termos confusos na língua portuguesa. Tá certo? A gente tem na psique o pensamento dirigido consciente, isso Jung, e o funcionamento do inconsciente geral, metafórico, simbólico. Para Jung, para a gente fazer uma leitura do Jung, tá? Eu fiz uma pequena pesquisa, a gente sempre fala em português significado do símbolo, mito do significado, significado disso, significado daquilo. Quando a gente fala em significado, a gente está ligando com o símbolo a ligação de consciente e inconsciente e algo que é indeterminado e dinâmico. Quando a gente fala de sentido, a gente está falando de objetivo, tá certo? Aquela placa, por exemplo, a placa proibido estacionar. A gente vai colocar agora, vou fazer uma assinação, é um sentido, é algo definido e é algo que é ligado ao ego. Por isso que se coloca semiótica, consciente, definido, objetivo e ligado a um propósito. Tá certo? Vocês têm um sentido de estar aqui, aprender psicologia analítica, ver o marketing, pegar certificado, mas qual que é o significado disso que vai ultrapassar um processo dinâmico muito maior? Tá? Pode avançar? Na psicoterapia, a gente pode fazer a leitura exatamente como isso. Compartilhar, primeiro a busca de sentido que a pessoa vai fazer dentro de ela, e depois a construção do significado. Tá certo? Que vai vincular isso ao inconsciente maior. E isso, gente, traz intimidade, aumenta o respeito mútuo e aprofunda a integridade do vínculo
ou da relação. Tá? Pode avançar. Qualquer busca desse significado, em última análise, leva o sujeito ao mundo inteiro da sua subjetividade. Tá? A gente pode pensar que o significado é conexão, tá certo? Quando eu tenho esse significado, eu me conecto tanto com o meu mundo interno, com uma imagem, com alguma coisa, quanto ao mundo externo. Buscas de significado são buscas de conexões, tá certo? Não a um nível apenas mental, mas a um nível vivencial e um nível de experiência, tá certo? O espiritual, por exemplo, quando aumenta, é um aumento do número de conexões. A gente pode fazer essa leitura. Quando o Jung fala de um dos mundos, por exemplo, ele está dizendo o quê? Uma conexão não só com o seu mundo interior, com a sua imagem interior, mas com o mundo fora de si. Entendeu? A imagem mais clara que a gente tem para isso, dessa ideia do arquétipo, necessariamente leva a uma conexão com o mundo, é a imagem de São Francisco de Assis. Por mais que ele tenha uma espiritualidade profunda, chega uma hora que ele diz: eu sou irmão das estrelas, das árvores, das coisas. Ele conecta, não intelectualmente, mas vivencialmente. O símbolo faz essa conexão, tá certo? Por isso que se coloca, leva um reino interior, mas também leva uma conexão com o mundo, e torna-se uma experiência transcendente. Se conecta com o mundo que nos ultrapassa, tanto o mundo externo como o mundo interno, leva a uma experiência de mistério e luminosa, consequentemente o caráter mítico, religioso ou metafísico. Pode avançar? Aí tem as duas questões do ego, né? Ego, sentido, psique como um todo, significado. O que a gente tem com ego? O Mário colocou bem no início. É responsável pela adaptação entre a realidade externa e interna. Faz o teste da realidade, cria uma orientação no espaço-tempo. É responsável pela estabilidade. Nossa, né? Eu sou Carlos, há 10 anos atrás, amanhã eu pretendo ter a mesma identidade. Uma identidade no espaço e no tempo. Aí a fenomenologia Jung coloca muito bem. A gente pode fazer uma leitura fenomenológica, processual do Jung, ou pode fazer uma leitura estrutural, tá certo? A gente vai dizer que o ego, Jung coloca, né, o inconsciente é muito mais experiência do que conceito. Só que a gente trabalha com conceitos. Então, o ego não é substância, mas experiência. Ele permite uma identidade e uma unidade na diversidade, na mudança e na transformação, que envolve exatamente o que? O estabelecimento de limites entre eu, o outro, o mundo interno, o mundo externo, tá certo? Cisões. Avança. E o self? Eu vou avançar muito, umas 4 considerações lá que o Samuel, aquele dicionário que o Instituto de Psicoanalítica fala. E isso, gente, tem isso aí, é muito complicado, né? Self, cada escrito do Jung pega uma função de self e não coloca self 1, self 2, self 3, self 4, self 5. Ele mistura, aí a gente tem que tentar entender. O self é a totalidade da psique, também é o centro da psique, também é a organização da psique, também é um processo dinâmico de transformação e desdobramento da psique, tá certo? E daí também, obviamente, representa a totalidade dos mundos pelos quais a psique se insere. Eventualmente, Jung trabalha com um outro. E aí a ideia, gente, a emergência de significado implica na emergência de um símbolo, implica no diálogo entre o ego e o self. O Matter está muito claro. Implica na noção da temporalidade do ego com a atemporalidade do self. O self, o inconsciente, não tem tempo. O ego tem do finito com o infinito. O ego é finito, o self é infinito. O ego é limitado, o self é ilimitado. O ego foca, especialista em uma coisa de cada vez. O self, o inconsciente, ele é global, totalitário no sentido total, holista. Tá certo? O ego ele é linear, uma coisa de cada vez. O self é recursivo, tudo ao mesmo tempo agora acontecendo aqui. Entendeu? Há um exemplo, então, que a gente vê a temporalidade, não ia falar, mas aí a gente vê a temporalidade dos mitos, dos complexos. Dizer um mito de forma linear é a organização que nós temos a respeito dos mitos. Os mitos, eles estão operando em diversos níveis, nós operamos um nível de cada vez. Tá certo? E óbvio, né, gente? Aí existem equações pessoais unidimensionais, bidimensionais,
tridimensionais. A nossa leitura do fenômeno do Jung vai ser a partir da nossa posição, entende? Unidimensional, bidimensional, tridimensional. Brincando com as pessoas, dando aula muitas vezes, eu digo que existe um primeiro grau, e um segundo grau, e um terceiro, e por aí afora. Tá certo? Pode avançar. E aí, gente, a gente tem que colocar o significado, quando o significado surge desse diálogo, ele não surge nem do ego, nem do self. Ele surge no diálogo, naquilo que ele coloca. O conceito central é entre o ego e o self, o que se dá o diálogo entre o ego e o self. Ele dá nos lugares limítrofes ou liminais, tá certo? Marginais, onde o significado se condensa e emerge dessa colocação, tá certo? O inconsciente, ele responde à natureza, ele é natureza, então ele responde ao nosso diálogo que se coloca, tá certo? Então, o nosso limiar de consciência, dos sonhos, nas fantasias, nas imagens, nas práticas meditativas, no nebuloso espaço-tempo entre o paciente e o analista. É claro? Tá? A gente sai, a gente não fica nem lá, nem cá, fica nesse entre. As praias, por exemplo, é um entre, é um limite. É o limite entre o mar e a terra. Como é que é? Guerra nas Estrelas, que tem o bar lá, que ele vai sair. É o limite entre o que está conhecido e aquilo que se coloca. O sonho é o limite entre o ego e o inconsciente. A imaginação ativa tenta se colocar. Espelhamento do espaço entre o ego e o self e o coletivo. Pode avançar um pouco mais. Então, o que se coloca, né, gente? Esse espaço entre o ego e o self nem é do ego, nem é do self. Se a gente projeta, a gente ocupa esse espaço. A gente tem que permitir exatamente esse vazio para fazer esse processo. E esse vazio vai possibilitar a emergência, a criação, a troca, utilizando a teoria dos sistemas, entre dois sistemas psíquicos, o inconsciente como um todo e o ego. Aí vocês imaginem a troca entre, volta lá, volta um pouquinho mais, entre o ego e o self, entre o temporalidade o temporal e a temporal, entre o finito e o infinito, entre o limitado e o ilimitado. Se quiser uma imagem, entre o nosso laptop e a rede mundial de computadores que está aí. Entendeu? O símbolo está ligado ao self, está aqui. Entendeu? Volta mais um. Então, gente, esse diálogo entre ego e self precisa de uma determinada atitude, uma disponibilidade do ego. É entre, como Martin Buber diz, entre o eu e o tu, entre o não eu e o isso, algo que é absolutamente outro. E aí teria que avançar algumas, é um dialógico, tá? Uma leitura, um diálogo com o outro, a cultura consigo mesmo, com o self. Pode avançar, tá certo? Compreendemos o que uma coisa é quando podemos ver o que ela faz, ou quando podemos brincar de certa forma com ela. Tá? Quando podemos jogar e brincar. O que é jogar e brincar? É colocar o espaço da imaginação. Tá certo? É como ser, é o lado da narrativa. Tá certo? A gente pode brincar e jogar com um significado para poder fazer essa troca e diálogo entre o ego e o self. Quando você está muito ego, quando você define, vou falar em termos epistemológicos aqui, né, gente? Quando você define uma doutrina junguiana, você dá espaço. O processo de individuação não é justamente tornar aquilo que é inconsciente, aquilo que nós... Inconsciente, gente, é não ciência, não consciente, não saber. Se você define a psicologia junguiana já como conhecida, como limitada, como definida, você não está no campo do inconsciente, você está no campo do ego, você está no campo da doutrina. O processo de individuação, como o Marco colocou claramente, da própria psicologia junguiana, implica exatamente nesse espaço de emergência do não saber, daquilo que a gente não sabe, da gente poder brincar e jogar. Tem algumas pessoas, por exemplo, quando fazem um diálogo, né? E o que é não Jung? Tá? Você vai dialogar, por exemplo, com Lacan. Lacan não tem nada a ver com Jung. Será que não tem? Será que a gente não pode jogar epistemologicamente com isso para ver o que vai dar? Quando a gente diz que não tem, a gente está fechado no lado coletivo. O lado do que é aquilo que a gente conhece, do que é aquilo que a gente se limita. Tá
certo? E Jung dialogou, a própria epistemologia do Jung, se vocês forem ver, ele muda muito de opinião, ou ele vai fazendo várias leituras. Então a doutrina, a fixação de uma doutrina num modelo claro do que é, do que não é Jung, está fora exatamente desse diálogo entre o ego, que é aquilo que a gente conhece, e aquilo que não conhece. O inconsciente é essencialmente um não saber. É experimentar esse vazio. Tá certo? Por isso que a gente coloca. A gente pode brincar ou jogar com significado. Analogias, metáforas, pode avançar um pouco mais. Que é exatamente, gente, essa comunicação desse diálogo entre o ego e o self, da utilização, criação, emergência de imagens, de símbolos. Tá certo? Que elas ocorrem através e por meio da consciência do ego. O inconsciente se realiza, ele precisa do ego para se desdobrar, para fazer esse diálogo. A natureza se coloca, tá certo? E é essencial esse significado para a formação da identidade e da estabilidade. Não vou avançar muito. Pode avançar? Então, gente, é aquilo que eu coloquei, já repeti, pode avançar mais um pouco. Tá? O que acontece, gente? Então, tá? Há um diálogo entre aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente não conhece. Muitas vezes a gente, como junguiano, bota muita fé, bota muito no sentido da individuação, relativização do ego, emergência do ego. Só que a gente esquece uma coisa. Tá? Quando o ego se defronta com o inconsciente ou além dele, se ele não tiver uma estrutura, ele é engolido. Ele tem que ser capaz de suportar. O ego, para condição formar e usar símbolos, gente, o que ele tem que fazer? Ele tem que suportar o vazio. Ele tem que suportar o não saber, ele tem que suportar o erro, ele tem que suportar a angústia. Tá certo? Ele tem que ser um ego estruturado para ele poder suportar isso. Se ele não suporta, se ele não tem estrutura, ele se coloca. A gente pode dizer, então, que pode fazer uma leitura de alguns distúrbios, por exemplo, que é o fechamento do significado. Você tira o significado, faz esse diálogo, esse desdobramento, fica só no objetivo, no sentido. Entendeu? Não há esse confronto com o não saber, com o outro, com o vazio. É isso que ele está colocando aqui, gente. Tá? Pode avançar. O significado, ali a gente tem que lembrar, gente, que o significado sempre é fluido. É fluido por quê? O inconsciente, ele é generativo, né, gente? Gera um significado, ele é pleno, só que o mundo se adapta, ele vai para o processo de mudança. Então aquilo que era significado se torna sentido, perde vinculação, vai emergir um novo. O grande problema, quando aí a fenomenologia esclarece muito bem isso, gente, o que é? Quando você entra em contato com o self, você tem uma experiência ou uma vivência de absoluto, de verdade, de eterno e de atemporal. Só que a tua vivência, teu contato é teu pessoal. Você está fazendo a vivência do absoluto, uma temporalidade, um determinado momento, uma limitação. O sentimento do absoluto, ele é o sentimento do luminoso, do absoluto, do verdadeiro, ele é verdadeiro, mas ele não é verdadeiro. Entendeu? A experiência de Deus é absoluta para mim, não significa que é absoluto para o outro. O que é comum é essa experiência de absoluto. O que é comum, por exemplo, no ego, é o sentimento de qualquer cultura, né? Você tem uma ideia, um sentimento de identidade pessoal, de diferenciar o que sou eu, o que é o outro, de uma continuidade ao longo do espaço do tempo. Agora, o que é eu, o que é o outro, quais são os limites do meu e do outro, pode variar de cultura para cultura. Tá certo? Então a gente tem essa necessidade de jogar, de brincar com a imaginação, fazer um diálogo, exige abertura e uma espécie de criação para poder emergir esses novos sentidos, esses novos significados. Pode avançar? Por isso que ele coloquei aqui a necessidade de mudança, de transformação, envolve não saber. Tá certo? Quando você diz eu sei, ou Jung tem algumas vezes, né? Jung já escreveu tudo que podia sobre a psique, eu não preciso ler mais nada, volta ao Jung. Você está onde, gente? Você está no ego ou você está no inconsciente? Entendeu? Você está no processo ou você está ali? Envolve não saber e incerteza.
tá certo? O não saber é um paradoxo. A gente vai se coloca sim e não. Significado tem limites teóricos e, paradoxalmente, não podemos saber quais são. A gente tem que se colocar. Tá certo? Tem que brincar, de certa forma, brincar com os conceitos, brincar com a vida, jogar. Significado, nesse sentido, gente, utilizando a teoria dos sistemas, é um sistema aberto em transformação e desdobramento. Significado aqui, estou fazendo a leitura da conexão que a gente consegue fazer dos sentidos. Lembre-se sempre com a ação pessoal. O que é significado para um pode não ser para outro. O meu absoluto para mim não é o absoluto necessariamente para o outro. Pode avançar. Por isso que ele se coloca, tá, gente? Se o significado não pode mudar simplesmente, a gente tem o quê? Um sistema de construção de significado. Se a gente não suporta o vazio, a transformação, a angústia diante do novo e a responsabilidade, o que a gente pode fazer? A gente tende a um fechamento prematuro. Rigidez, fixação, que é exatamente a neurose. O Jung fala. O ego se fecha às demandas do self, da psique. A gente tem o quê? Não há um diálogo ego-self-mundo. Tá claro? Pode avançar. Características, então, a gente dá baixa tolerância, aí se coloca. Há uma dificuldade de suportar a incerteza, o paradoxo, o não saber, a diferença, a alteridade do outro. Bom, gente, é só vocês pegarem algumas religiões, algumas práticas culturais que dizem exatamente que o mundo deve ser como deve ser. Mas podem ver a tolerância delas em relação ao diferente ao outro. Certo? Só que isso gera o quê, né, gente? A psique se mobiliza para fazer alma, para criar vínculos e conexões com o mundo e com os outros e consigo próprio. Tá? Isso gera o quê, né? Gera o sofrimento. O sujeito não módulo, e sim, a psique faz o sujeito se mobilizar e se transformar. Pode avançar. Tá? Por isso que ele volta a insistir em diálogo entre o ego e o self. Como que a gente vai suportar a nossa temporalidade com a temporal? A nossa linearidade com essa recursividade, esse processo. Aquilo que a gente foca uma vez com aquilo que é global. Tá? Pode avançar. É como yin e yang, bem à noite, dia e noite. Não é possível dizer um conceito, um significado muda ou se transforma em seu oposto por causa do limite. Né? Certo? As coisas circulam. Então a gente tem o quê? Nós estamos negociando, sempre a todo momento, fronteiras e limites. Sentido aqui não, colocaria significado. Tá? Entre o eu, o outro e o mundo. E a gente vai circulando por isso daí. Tá? Durante a análise e na nossa incerteza, da nossa própria existência. Ou teoricamente, até onde Jung vai? A gente pode fazer isso, pode não fazer. Tá certo? E isso, gente, a todo instante a gente tem que ver muitas vezes, aí é aquela questão do self, né? Se a gente tem o self, o significado, a certeza, que é o sentido, a ordenação, o que nós temos no inconsciente? Não sentido, o caos, o absoluto. O caos, entende? Então a gente está sempre se movendo nesses processos, do sem sentido, sem significado, na incerteza e na incerteza. Pode avançar? Eu acho que está por aqui. Se alguém tiver uma questão, então. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu? Pode falar. Acho que dá. Você tá com o microfone. O senhor me escuta, senhor? Não, tem que falar no microfone. Tá, tem microfone. Com certeza. Professor, obrigado pela fala. Está me escutando? Oi? Me escuta? Não me escuta. Ok. Com uma crescente biologização da psicologia, resumindo cada vez mais o psiquismo a um corpo, a um cérebro, uma herança médica positivista, como fica hoje, dentro e fora da faculdade, você enquanto professor e pesquisador, o trabalho da psicologia do inconsciente? Entendi. Bom, aí a gente começa a abrir, né? Eu vou fazer um recorte em cima dessa questão do significado que eu estou trabalhando com isso, tá certo? Mas aí
Aí assim, ó, o que acontece com a biologização do corpo? A gente está limitando o significado e aquilo que a gente coloca no ser humano, que vai existir o mistério do inconsciente, o mistério da subjetividade, ou não saber, há um sentido, um significado que é consciente, é biológico. O amor é tais coisas, a coisa é aquilo que se vem, mas isso não ocorre só pela biologização. A gente pode dizer pela própria Jung, a gente pode dizer quando o Juliano estava dizendo, não, eu vou saber, essa paciente minha tem isso, isso, entendeu? A gente, como terapeuta, tem que suportar frente ao outro exatamente o quê? O não saber, a incerteza, sabe? Aquilo que a gente acha que o sujeito é nesse momento depois pode não ser, tá claro? Então, essa questão do sentido, significado, na realidade a gente tem que pensar na sua sociedade. A sociedade suporta o não saber, suporta o não sentido, consegue brincar com as coisas, ou as coisas têm que ser dadas? Entendeu? Tá. Isso não é só pela biologia, né, gente? Isso também é... A gente pode pegar uma psicologia social, a gente pode instrumentalizar a psicologia analítica, pode instrumentalizar a psicanálise, pode instrumentalizar qualquer coisa nesse sentido. A gente faz o quê? A gente faz um achatamento do sentido, um achatamento da nossa vivência. Quer dizer, o significado se torna sentido. Por quê, gente? Aí, por exemplo, veja, o Leonardo Boff tem uma ideia interessante. O que é espiritualidade? Muitas vezes as pessoas tendem para lá. Mas a gente pode fazer uma leitura da espiritualidade com a capacidade ou desenvolvimento da personalidade ou a individuação com uma capacidade da gente criar significados, significa criar conexões, criar vínculos, tá certo? A criança começa criando um vínculo com a mãe, depois ela começa criando um vínculo para fora, tá certo? A sexualidade se transforma em amor, para se transformar em amor pela sabedoria, para se transformar em amor pelo mundo. É um vínculo internamente com o instinto, com a pulsão, como vocês quiserem, depois um vínculo com afeto, depois um vínculo com alguma coisa maior, com conceito, depois um vínculo com o mundo. Entendeu? A espiritualidade pode ser entendida exatamente com essa capacidade de criar conexões e vínculos com os outros. Quanto maior espiritualizado o sujeito, maior a capacidade de vínculos. E daí, obviamente, maior a conexão com o mistério, maior a capacidade de suportar incertezas, etc, etc. Porque junto com o não saber, vem exatamente o não saber. É claro? Quando a gente acha que Jung ou algum autor já definiu tudo sobre a psique humana, volto a insistir, a gente está onde? Não é nesse processo. Tá? O pessoal brinca que a gente diz, né? Memória, ações e reflexões. Tinha umas questões das traduções, né? O Jung fala, a vida, pelo menos na tradução portuguesa, né? A minha vida é um inconsciente que se realizou. Aí a gente discute, será que no inglês é exato, no alemão é se realizou ou se realiza? Porque individuação é ação, é processo. Entendeu? Tá. Aí tem uma coisa, né? Se quiserem fazer uma vez, por que todos os regimes totalitários que sentido bloqueiam a arte, bloqueiam a ciência? Porque é um sentido significado limitado ali. Entendeu? Volto a insistir. Para lidar com os significados, você lidar com o que, gente? Você tem um ego estruturado que permita lidar com não saber, com a incerteza. Porque uma das funções do ego também é filtrar as informações que vêm do inconsciente, né, que é aquele sistema todo, perto da capacidade de processamento nosso, que é limitada. Então o que a gente faz para processar? Sempre está voltando. Entendeu? Sempre está, de certa forma, mudando. Volto a insistir, gente. Faz todo sentido quando o Marco fala individuação da própria teoria junguiana, que é a capacidade de compreensão. Eu fico meio complicado quando as pessoas dizem, vai pela imaginação, pela fantasia. Para emergir o significado, você tem que um diálogo entre o ego e o self, em termos sociais, por exemplo, entre a arte, ou entre a imagem e o conceito. O conceito permite abrir muito mais o sentido e o significado. Aí, só que não pode ficar só de um lado, né? Você tem que fazer o conceito abre, ele volta, ele abre a imaginação. Gente, alguém já pensou? Tá, tudo bem. Vocês já pensaram o que é mundos paralelos da física? O que é buraco negro? O que é Big Bang? Vocês já pensaram que nem o mais maluco consegue imaginar aquilo que os caras estão pensando?
Isso não se fez com o sujeito sentado, imaginando. Isso se fez com o sujeito pensando, refletindo. Entenderam? Entende? Então você tem essa dinâmica a todo instante. Tá? E Jung, por exemplo, Jung é muito claro, gente. Jung tem uma posição, um lugar de fala que ele colocou lá: branco, europeu, etnocêntrico numa sociedade patriarcal. Ponto. Qual que é o impacto disso na teoria junguiana? Nós vamos ficar fazendo de conta que isso é certeza? Quem estuda, eu dou aula também para psicologia, para os adolescentes, né? O pessoal mais novo, né? Vocês lembram a descrição do Jung de ânima e ânima, principalmente as mulheres? Se sentem confortáveis com aquilo? Não, né? Agora vamos ficar repetindo o Jung ali? Esse desconfortável é uma coisa, é a sombra para trazer à tona. Entenderam? Faz parte disso daí. Tá? Então isso é muito chato. No aspecto seguinte, aí tem uma coisa muito clara, né, gente? Muitas vezes a gente quer ser muito realista no sentido de fazer a coisa certa. Quando você está ficcionando, quando você está avançando no pensamento, o que você faz? Você acerta de primeira ou você vai testando, fazendo... A gente tem que brincar também com o pensamento, gente. Entende? É ficcionar com Lacan, com a teoria dos sistemas, com uma série de coisas, e a gente vê onde vai dar. Só que a gente brinca com teorias. Tá? Aí tem que ser uma coisa muito clara também, né, gente? Tem uma coisa assim. Quando a gente pega alguma teoria, por exemplo, Lacan pegou a teoria do Jacobson, aquela coisa toda do estruturalismo. E daí eu reclamava que o Lacan não tinha entendido o lado do Jacobson, né, que a vida dele não era. Aí a mesma coisa, o Hillman pegou a leitura. Daí a gente tem que pensar o seguinte: esses pensadores, na realidade, o que eles fizeram? Eles se apropriaram da teoria e fizeram a leitura deles. Entenderam? O Jacobson não é mais o Jacobson como os acadêmicos de Jacobson, mas é o Jacobson lido, brincado, imaginado por Lacan. Quer dizer, entenderam? O Jung, quando o Jung pega da antropologia, não pega mais a teoria antropológica como tal. Ele pega a teoria antropológica e faz a leitura dele, brinca e se coloca. Até que, será que, e aí a questão do significado, né? Será que aquilo que você viu lá naquela época serve agora? Dá conta da experiência do sujeito? Jung é uma ciência hermenêutica, tá certo? Veja, gente, ânima, ânimos. Quando Jung desenvolveu o conceito de ânima, ânimo, masculino e feminino, existia movimento feminista, claramente? Existia conceito de gênero? Existia essa consciência da condição da mulher ou não? Entenderam? Tá? Jung mesmo disse que ele falou da experiência do feminino a partir da visão de homem, falta das mulheres falar a partir delas. Claro? Quando a gente diz que Jung, a psicologia analítica é uma ciência hermenêutica, um pouco da fenomenologia, existe uma coisa chamada círculo hermenêutico, tá? Que é aquela questão da interpretação. A gente nunca termina. O que é? Você interpreta a partir de um horizonte de sentido, de significação. Aí quando você vai, ou seja, você se aproxima do Jung a partir do background de horizonte de sentido daquilo que você entende. Quando você vai estudar Jung, o que acontece? Você lê Jung, mas aquilo que você leu Jung muda o teu horizonte de sentido, muda a tua condição. E isso é quase toda... Isso é uma coisa básica na pesquisa qualitativa, quando a gente estuda ciência hermenêutica. Entende? Então, é sempre um círculo compreensivo. Você vai, aumenta a compreensão, volta, o objeto que você estudou inicialmente não é o mesmo. Entendeu? Então você vai fazendo esse processo e, obviamente, você aumenta, amplia a compreensão. É um processo, nesse sentido, quase que infinito, nesse sentido de compreensão. Quando a gente diz que o Jung... Bom, esse ciclo de compreensão, né, a gente serve para terapia, porque quando o paciente conta um sonho para a gente, o que a gente tem background de horizonte do sentido dele? Pouca coisa. Ele vai ampliando aquilo ali, a gente vai se colocando, tá certo? E ele tem até na leitura do Jung. Eu pego um livro, sei lá, que eu li Jung há 10 anos atrás, eu leio, tem uma outra sentido, entendeu? Aí a gente pode dizer, a partir dessa ideia de círculo de compreensão, gente, que o quê? Que a própria leitura do Jung tem camadas de sentido.
Tá certo? Alguns sentidos que nem ele mesmo conseguia perceber, porque está vinculado aos atravessamentos. Certo? Bom, vou parar por aqui para abrir um pouco as leituras aí, que quiser perguntar. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Boa noite, professor. O Dr. Marco, no final da apresentação dele, ele falou do individual e do coletivo, e acho que o professor fala do ego e do mundo, né? Eu gostaria de saber se existe algum trabalho, ou se a psicologia analítica pode trabalhar com psicoterapia grupal, né? A partir da vida pessoal para a terapia grupal. Olha, essa é uma das grandes relações, tá, rapidamente assim. Existe uma mestranda, Ana Testa, que fez uma dissertação de mestrado exatamente sobre a psicoterapia de grupo e a psicologia junguiana. Tá? Olha as contradições. Jung, você vai ler Jung ou Franz, o grupo ele é um problema para a individuação do sujeito. Entende? Então é isso que o Max Saban falou claramente. A individuação é intrasubjetiva no sentido de uma interioridade. Tá? Jung vai ligar lá no final da vida, com os mundos, etc. E obviamente ele vai fazer a leitura do grupo com alguma coisa que não rola, entendeu? Não dá, atrapalha. Porém, nos Estados Unidos, na prática cotidiana, eles faziam psicoterapia em grupo, dinâmicas de grupo, e por aí afora. O Fishman tem até um textozinho que fala sobre o grupo. Aí como é que se faz a conciliação da teoria junguiana com a prática cotidiana que você vê que o grupo funciona? Aí tem alguns autores que taparam. Se você pegar lá da Ana Maria Testa, a dissertação, de mestrado dela, tem lá algumas leituras. Entende? Mas o trabalho do grupo está exatamente nesse cruzamento, nesse problema do Jung e lidar com a subjetividade. A individuação é essencialmente intrasubjetiva. Tá? Obviamente, daí tem todo um desdobramento, que é a psicologia do desenvolvimento, Ford, as leituras, o consciente cultural, o complexo cultural vai tentar trabalhar com essa noção intersubjetiva. Tá? Mas, a rigor, pela teoria clássica junguiana e Wolfram, não poderia. Não valeria a pena. Porém, na prática você ouve. Acho que tem uma colega da USP, a Laura Vilares, ela trabalhou com um grupo junguiano. Ela desenvolveu até um conceito chamado agrupação, a individuação do grupo. A individuação presente no grupo. Como que nós vamos lidar com isso? Eu não sei. Entendeu? Eu acho assim. É um grande problema, né, que eu vejo no psicólogo. A gente está colocado a psique, então nós falamos a partir da psique. A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente pega um outro autor, o Marcos Saban é muito cuidadoso no texto dele, ele coloca claramente isso. Muitas vezes você pega o outro autor e você reduz ao Jung, você não dê a alteridade do outro. Entende? Eu vejo, assim, eu fiz um doutorado, estudei um pouco interdisciplinar, então antropologia, sociologia. A gente não olha os outros psicólogos falando sobre sociedade da canseira, entende? Porque as questões que eles trabalham assim, ali, que eles colocam como se fosse a coisa última, os antropólogos, os sociólogos já trabalharam um tempo atrás, entende? Então a gente precisa dos outros. Tá? O Jung era muito claro. Onde que ele desenvolveu a teoria dele? Gente? Ele desenvolveu muito no intercâmbio com o círculo de Eros, entendeu? Ele ouvia lá ele ouvia o Niels Bohr, ele ouvia o Paulo, ele ouvia o Querer, ele ouvia o outro, tá certo? Ele não colonizava a teoria do outro. A gente tem maneira, entende? São esferas, a gente tem uma posição. A gente não sabe como funciona a sociedade, porque a gente não desenvolveu, a gente é limitado. Entendeu? A gente tem aí um não saber. Não vai. A crítica, né? A gente não pode querer avançar. Existe uma questão do ego, né, gente? O ego é limitado. Como é que a gente ultrapassa, né? Ser inconsciente é não saber, e inconsciente é não saber até na teoria da ciência, do conhecimento, do mundo. Entendeu?
E até nós mesmos, né? Nós não sabemos o que nós somos. Né? Mais alguma questão?